No Brasil, o amor costuma chegar como um samba inesperado, vibrante, intenso, mas também cheio de um compasso doce. Isabela nunca imaginou que reencontraria Rafael, aquele que fora seu maior rival no colégio, justamente no casamento da melhor amiga em Búzios. Entre o som das ondas, as luzes douradas e as danças obrigatórias, o passado colide com o presente, forçando os dois a encarar a verdade. A linha entre ódio e desejo, às vezes, cabe em um único batimento do coração. E quando uma promessa ecoa sob a chuva, eles precisam escolher continuar fugindo ou ter coragem de escrever juntos uma nova canção de amor. O fim de tarde em Búzios vestia-se com o brilho cintilante típico do litoral brasileiro. O sol se recolhia devagar atrás do mar, deixando no horizonte um rastro alaranjado com tons de roxo, refletido nas ondas suaves. O ar trazia o sal do oceano, misturado ao perfume de jasmim dos vasos que enfeitavam o resort. Convidados elegantes dirigiam-se ao salão principal, onde a festa de boas-vindas ao casamento de Camila e Tiago estava prestes a começar. Isabela respirou fundo, apertando a alça da pequena bolsa na mão. Tinha prometido a Camila que sorriria durante todo aquele fim de semana, custasse o que custasse. A melhor amiga merecia ser feliz em seu grande dia. Ainda assim que entrou no salão, um aperto inquietante tomou conta do peito dela, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar em algum lugar. O salão do resort era exatamente como Camila descrevera ao telefone. Teto alto, lustres de cristal cintilantes, um violão acústico dedilhado suavemente em um canto, misturado ao tilintar de taças e risadas calorosas. Flores brancas por toda parte, com toques de orquídeas lilazes. Luxo e aconchego em perfeita harmonia. Isabela ajeitou as alças do vestido, repetindo mentalmente: "Estou aqui por Camila, só por Camila." Forçou um sorriso até que, sem querer, seus olhos passaram pelo bar à direita. Ele estava lá, Rafael, aquele que ela acreditara nunca mais querer ver na vida. Agora diante dela, de carne e osso, ainda mais confiante do que antes. O terno azul marinho realçava a altura e o porte atlético. A barba rala lhe dava um ar maduro. Mas aquele olhar, aquele meio sorriso entre ironia e provocação, eram os mesmos do garoto de 17 anos que a enlouquecia. O coração de Isabela disparou. Em um instante, memórias se atropelaram. Discussões acaloradas em sala de aula, corridas em que ele passava à frente só para zombar, o jeito de chamar, lá de a senhorita sabe tudo. E como se o destino tivesse armado a cena, Rafael também anotou. Ergueu o copo de uísque e sorriu de leve. A senhorita sempre certa. A voz dele soou baixa, carregada de provocação, mas também de uma estranha confissão. Isabela engoliu seco, erguendo o queixo. "Vim para o casamento da minha melhor amiga, não para te encontrar. Você é apenas um efeito colateral." O sorriso de Rafael se alargou, o brilho nos olhos revelando divertimento. Continua afiada como sempre, e tão insuportável quanto antes. Ela tentou passar, mas ele inclinou o corpo só o bastante para que seus ombros se tocassem. O contato breve a paralisou. A presença dele ainda tinha o mesmo peso de anos atrás. Foi nesse momento que Camila surgiu, radiante em um vestido amarelo. "Ah, que ótimo! Vocês já se encontraram", disse, sem notar a tensão. Ela segurou a mão dos dois com entusiasmo. "Melhor ainda, já que vão me ajudar em várias coisas durante esses dias." Isabela arregalou os olhos. "Juntos?" "Claro", Camila confirmou, animada. Desde entregar lembrancinhas, arrumar as cadeiras na cerimônia, até abrir o baile de amanhã. Rafael ergueu o copo, com um ar de sorte grande. "Parece que vamos nos ver bastante." Isabela quis desaparecer, mas diante do sorriso inocente de Camila, engoliu a frustração. Durante a festa, eles foram como polos opostos de um imã. Se repeliam, mas não conseguiam evitar a atração. Rafael não perdeu a chance de provocar. "Espero que não pise no meu pé amanhã." Ele rebateu na hora. "Eu é que temo que tropece no próprio ego." As risadas ao redor só a irritaram mais, e ela escapou para respirar no terraço. O mar noturno de Búzios se estendia à frente, a brisa salgada misturada ao som ritmado das ondas. Isabela inspirou fundo, tentando se acalmar, até ouvir passos atrás de si. Procurando um esconderijo,
Rafael. Ela não se virou, só quer o silêncio. Ele se apoiou ao lado dela, o calor do corpo perturbador. Se continuarmos assim, não vamos sobreviver a esses dias. Ou nos matamos, ou encontramos uma trégua. Isabela riu com sarcasmo. Eu não apostaria na segunda opção. O olhar dele ficou sério, raro. Ela desviou antes de decifrar o que havia ali, deixando-o sozinho no terraço. Na manhã seguinte, o resort acordou inundado de sol. Isabela se levantou cedo para evitar Rafael no café, mas não teve sorte. Camila apareceu com uma lista de tarefas, e logo atrás, ele também, impecável em uma camisa bege, mangas arregaçadas. Assim começaram as atividades: entregar lembranças, preparar o jardim da cerimônia, ajustar cadeiras. Cada detalhe era motivo para provocações, e, em meio a risadas contidas, uma rajada de vento derrubou flores. Ao se abaixarem juntos, suas mãos se tocaram por acaso. Foi rápido, mas a faísca percorreu os dois. O clima mudou. O silêncio deixou de ser hostil e se tornou carregado de algo não dito. À tarde veio o ensaio da dança. Isabela tentou manter distância emocional, mas a proximidade dos corpos, o toque firme de Rafael, o olhar dele fixo no dela, tudo a desconcertou. Um deslize, um passo em falso, e ela acabou contra o peito dele. Por segundos, ficaram suspensos em um tempo que não ousava se mover. A instrutora os separou e a música continuou. Mas Isabela já não podia negar. Algo estava mudando. À noite, entre risos e samba, ela novamente tentou evitá-lo, refugiando-se no terraço iluminado por cordões de luz amarela. Mas Rafael a seguiu. Dessa vez, sem sarcasmo. Não podemos continuar agindo como no colégio, disse ele, baixo. Ela riu seca. Você parece gostar de me provocar. Houve silêncio. Então ele confessou, é que nunca soube lidar contigo de outra forma. Isabela ficou surpresa, mas ergueu de novo suas defesas. Melhor continuar assim. Fica mais simples. E o deixou sozinho, debaixo das luzes. Naquela noite, olhando o mar da varanda, Isabela reconheceu. Os próximos dias seriam difíceis. Podia odiá-lo, podia se irritar, podia fugir, mas não podia negar. A presença dele ainda fazia seu coração perder o compasso como na adolescência. A manhã em Búzios se estendia sob o sol dourado e o cheiro salgado do mar. O resort fervilhava com passos apressados de funcionários carregando flores, erguendo estruturas de madeira, enquanto o riso dos convidados ecoava pelo ar. No meio desse movimento, Isabela prometeu a si mesma que se concentraria apenas nas tarefas dadas por Camila, ignorando a presença de Rafael. Mas, ao sair do quarto, lá estava ele, esperando no saguão. A camisa branca de mangas arregaçadas revelava os braços bronzeados. Encostado no corrimão de madeira, ele a encarava com um sorriso tranquilo, como se estivesse de férias, e não escalado para trabalhar. Atrasada, senhorita. Rafael lançou a provocação. Isabela cerrou os dentes. Não lembro de ter marcado nada com você. Não marcou, mas o destino marcou por nós. Ele ergueu a folha que segurava. Lista da Camila. O teu nome está ao lado do meu em todas as tarefas. Isabela arrancou o papel e conferiu. Era verdade. De distribuição dos kits de boas-vindas até ajustar cadeiras da cerimônia. Sempre. Isabela, Rafael. Ela suspirou fundo. Tudo bem. Mas lembre-se, não estou aqui para ouvir suas piadinhas. Ela sorriu, sem prometer nada. As lembrancinhas estavam alinhadas em uma mesa longa. Pequenas caixas de madeira com frascos de perfume de jasmim, um mapa ilustrado das praias de Búzios e um cartão com os nomes dos noivos. Isabela carregou metade das caixas, Rafael pegou o restante e juntos seguiram pelo corredor. O silêncio reinava até que ele rompeu. Você ainda franze a testa quando trabalha? Ela o fulminou com os olhos. Eu não franzo a testa. Franze sim. Igualzinha àquela vez em que quase perdeu para mim no debate final. A lembrança latejou como faca. Ela jamais esqueceria. Quase vencera. Mas Rafael soltara uma piada no momento certo, arrancando gargalhadas e conquistando os jurados. Você ganhou trapaceando. O tom dela era cortante. Prefiro chamar de estratégia. Ele sorriu de lado. Isabela respirou fundo, tentando ignorar. Mas algo a incomodava. Por que ele também lembrava disso em tantos detalhes,
Depois de tantos anos, quando terminaram a entrega, foram ao jardim da cerimônia. Cadeiras brancas precisavam ser alinhadas, vasos de flores distribuídos. Isabela media distâncias, ajustava ângulos, concentrada. Rafael, ao invés de cuidar de outra coisa, aproximou-se. Essa fileira está torta. Ele mexeu numa cadeira recém-ajustada. Estava perfeita. Ela explodiu. Perfeita no teu padrão rígido. O olhar dele brilhava de provocação. Não consegue simplesmente fazer a sua parte? Isabela disparou. Só quero garantir que fique lindo para Camila. O tom dele era calmo, mas os olhos desafiavam. De repente, um vento forte tombou um grande vaso. Ambos se abaixaram ao mesmo tempo. As mãos se tocaram, rápido, mas suficiente para um choque elétrico percorrer Isabela. Ela recuou de imediato, ajeitando o vestido. Rafael também se endireitou, agora sério, como se algo o perturbasse. Um funcionário se aproximou, interrompendo. Isabela suspirou aliviada, mas o coração ainda corria. Às pressas passaram à próxima tarefa: decorar o arco da cerimônia. Tecidos brancos deveriam ser presos ao madeirame, flores de orquídea lilás encaixadas entre eles. Rafael segurava uma ponta, Isabela puxava a outra. Mais leve, ela reclamou. Você sempre gosta de mandar. Ele retrucou, meio sério, meio brincando. Ela subiu por uma escada pequena para prender flores. A saia quase prendeu no degrau. Rafael estava embaixo, mãos erguidas, pronto para segurá-la. Não preciso de babá. O tom dela foi ríspido. Só não quero que Camila perca a madrinha principal por uma queda. Ele respondeu com naturalidade. O coração de Isabela vacilou. Era preocupação verdadeira ou apenas mais um jogo? Quando terminou e desceu, quase encostou no ombro dele. O perfume amadeirado com notas cítricas a atingiu. O coração voltou a tropeçar. Camila chegou correndo, radiante. Está lindo. Vocês arrasaram. Isabela sorriu sem jeito. Rafael ajeitou uma flor, como se fosse mérito dele. Viu? Sussurrou. Até que a gente trabalha bem junto. Não se iluda. Ela virou o rosto, mas o calor subiu às bochechas. O dia com Rafaela deixou exausta, não pelo esforço físico, mas pela guerra interna entre raiva e um sentimento indefinível. Ao pôr do sol, o mar tingia-se de vermelho. Isabela buscou refúgio num banco do terraço, mas a imagem dele não saía da mente. O sorriso provocador, os olhos sérios no instante do toque, a postura firme debaixo da escada. Não posso fraquejar, repetia, só que uma fissura já se abrira dentro dela. À noite, as lanternas iluminavam o resort. O som suave do bar misturava-se ao mar. Isabela caminhou até um jardim pequeno, precisando de ar. Sentou-se perto das orquídeas, convencendo-se. Apenas mais um dia. Amanhã é o casamento. Depois volto para São Paulo, ele para a vida dele. Tudo volta ao normal. Mas os passos conhecidos a encontraram. Escondida aqui, Rafael apareceu relaxado, a camisa aberta em alguns botões pelo vento. Isabela ergueu o olhar, contrariada. Não estou escondida. Só quero paz. Algo que você insiste em não permitir. Ele sentou-se ao lado, mantendo distância respeitosa. Reparou que hoje cumprimos tudo sem nos matar? Graças à minha paciência. Ela resmungou, mas os lábios se curvaram discretamente. Ele riu baixo, o olhar suavizado. Por um instante, não havia piadas, só dois antigos conhecidos sob as estrelas de Búzios. No dia seguinte, Camila surgiu animada. Novidade. Hoje à tarde, ensaio de dança de novo. Mas de manhã, preciso que arrumem as mesas do jantar. Isabela quase gemeu, mas não resistiu aos olhos brilhantes da amiga. Sob um toldo branco, mesas redondas com toalhas rendadas precisavam ser dispostas com precisão. Isabela media os espaços. Rafael trazia cadeiras. Nem pense em corrigir meu trabalho outra vez. Ela avisou. Não preciso. Você se irrita só porque eu costumo estar certo. Ele deu de ombros. Certo? Ela soltou um riso irônico. Sempre esse excesso de confiança. Ele se sentou encarando-a. Se eu não fosse confiante, acha que teria coragem de debater contigo todos aqueles anos? A pergunta a pegou desprevenida. Ela se lembrou. Cada competição, cada plateia, todos esperando o embate entre os dois. Nunca imaginara que, para ele, aquilo exigisse coragem. Sacudiu a cabeça.
tentando afastar memórias, e continuou arrumando mesas. Mas o coração batia rápido demais. Pouco depois, carregaram juntos uma caixa de velas aromáticas. Ao se abaixarem ao mesmo tempo, suas testas quase se tocaram. Ficaram imóveis, olhos presos nos olhos, próximos o bastante para sentir a respiração do outro. Isabela desviou depressa. Cuidado para não derrubar as velas. Se eu derrubar, você me dá bronca o dia inteiro. Ele respondeu, meio sério, meio brincando. As velas foram dispostas pelo jardim. Quando acesas, criaram um cenário romântico que até Isabela não pôde negar. Mas em vez de desfrutar, ela sentiu perigo. O ambiente parecia convidar sentimentos que ela tentava conter. À tarde, o segundo ensaio de dança começou. A música era lenta, envolvente. Dona Helena exigia passos em harmonia, olhares conectados. Isabela tentava manter o foco, mas os olhos de Rafael não a deixavam escapar. Cada toque, cada giro a desequilibrava entre razão e emoção. Você ainda não se acostumou a ser guiada. Ele murmurou. Não preciso de guia nenhum, respondeu, embora o corpo reagisse ao toque firme dele em suas costas. Quando ele a puxou mais perto, o mundo ao redor sumiu, restando apenas o coração disparado dela. A música terminou. Isabela afastou-se de imediato. Ya arrega. Não, ainda não, corrigiu Dona Helena com um sorriso. Amanhã vocês abrem a pista. Precisam praticar mais. O pânico a invadiu. Dançar diante de todos. E com Rafael, o coração dela parecia incapaz de aguentar. Naquela noite, sozinha na varanda, ela olhou para o jardim iluminado por velas. O rosto de Rafael insistia em surgir em sua mente. O sorriso irônico, o olhar sério e inesperado, a mão firme conduzindo-a. E se perguntou, do que eu realmente tenho medo? De que ele me machuque de novo ou de não conseguir resistir a ele? Fechou os olhos, segurando firme no corrimão. Repetiu para si mesma que amanhã tudo ficaria claro. Mas sabia, a verdadeira batalha já não era contra Rafael, e sim contra os próprios sentimentos que cresciam dentro dela. Na tarde seguinte, o salão de cristal do resort brilhava sob a luz dourada. As grandes janelas estavam escancaradas, deixando o vento do mar entrar com o cheiro de sal e orquídeas brancas. No chão de madeira lustrada, as mesas e cadeiras haviam sido retiradas para o último ensaio da dança antes do casamento. Isabela entrou com o coração acelerado, como se fosse subir a um palco. Prometera a Camila ser uma madrinha exemplar, mas abrir a pista de dança ao lado de Rafael era a última coisa que desejava. Não havia mais volta. No centro do salão, Rafael já a esperava, mãos nos bolsos, olhar voltado para fora. O sol batia em seu rosto, acentuando os traços firmes e os cabelos bagunçados pela brisa. Ao vê-la, ergueu um canto da boca. Achei que ia fugir, não te daria esse prazer. Isabela respondeu seca, caminhando até a instrutora. Dona Helena, ereta, cabelos brancos presos em coque, ergueu a mão em saudação. Muito bem. Hoje treinaremos como se fosse o grande dia. Rafael, ofereça a mão. Ele a estendeu sem hesitar. Isabela parou um segundo antes de aceitá-la. Ao tocá-lo, sentiu-se entrar em território perigoso. A música começou. Piano e violino entrelaçados, ritmo lento. Rafael conduziu com firmeza, uma mão em sua cintura, a outra entrelaçada na dela. Você está tensa, murmurou. Não estou acostumada a ser conduzida, respondeu, fixando-se nos passos. Talvez seja a hora de experimentar. Ele sorriu. Isabela ergueu o rosto, encontrando os olhos dele. Castanhos, profundos, havia neles uma luz que parecia atravessar qualquer defesa. Nesse instante, ela perdeu o compasso. Rafael a segurou firme, puxando-a para mais perto. O corpo dela quase colou ao dele. O calor da respiração dele roçou-lhe o ouvido, e seu coração martelava tão alto que temeu que ele notasse. Mais perto. Conexão é tudo, Dona Helena corrigiu. Isabela mordeu o lábio, permitindo que Rafael a aproximasse ainda mais. A distância entre os dois era mínima. Cada passo parecia menos uma coreografia e mais uma batalha silenciosa entre resistência e desejo. Uma lembrança emergiu. Aos 17 anos, no auditório da escola, após um debate acalorado, Rafael se aproximara dela e sussurrara. Você me deixa louco.
Antes que ela reagisse, ele se afastara, deixando-a confusa. Agora, a memória voltava viva, desestabilizando-a. "No que está pensando?" Rafael murmurou, como se adivinhasse. "Nada que te diga respeito." Rebateu, mas o rubor denunciava. Ele riu baixo, girando-a com elegância. A saia azul rodopiou e roçou levemente nas pernas dele. Sempre que se voltavam frente a frente, o olhar dele prendia o dela por tempo demais. As notas do piano caíam como chuva suave. A cada compasso, Isabela sentia-se arrastada não apenas pelo ritmo, mas pelo turbilhão dentro dela. A música desacelerou. Rafael a trouxe ainda mais para perto, de modo que ela podia ouvir as batidas do coração dele. O salão pareceu silenciar, restando apenas os dois. "Ainda está zangada comigo, não é?" Ele sussurrou. "O que você acha?" Tentou responder firme, mas a voz saiu trêmula. "Não quero que continuemos assim para sempre." A seriedade inesperada em sua voz a desarmou. Antes que ela reagisse, tropeçou de leve. Ele a segurou pela cintura, prendendo-a contra si. Rostos a centímetros de distância, olhares fixos, respirações misturadas. O tempo parou. "Muito bem, mas cuidado com o ritmo." Dona Helena interveio. O feitiço se quebrou. Isabela se afastou rápido, o rosto em chamas. Rafael apenas sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. O ensaio terminou. Ela puxou a bolsa, ansiosa por sair. "Já deu?" "Ainda não." Ele tomou um gole d'água. "Amanhã será de verdade. E eu prometo, você não vai esquecer dessa dança." O coração dela disparou, mas manteve a fachada fria. Não se ache demais. Saiu do salão sabendo que o olhar dele continuava preso nela como um laço invisível. À noite, da varanda, Isabela contemplou o salão vazio iluminado pelos lustres. As imagens se repetiam. Os passos, o toque firme, o quase abraço. Sussurrou sozinha. "Aceitei por Camila, mas quem vai proteger meu coração de Rafael?" Na manhã seguinte, o resort era puro movimento. Tecidos brancos pendurados, mesas postas, convidados chegando entre perfumes caros e cumprimentos alegres. Isabela levantou cedo, mas não conseguiu se concentrar. Cada vez que tentava ensaiar seu discurso para Camila, lembrava da dança da noite anterior. O olhar de Rafael, o aperto seguro, o calor próximo demais. Só mais um dia. Depois tudo acaba, repetia. Mas o coração não obedecia. À tarde, pouco antes da cerimônia, Camila chamou os dois ao quarto. "Está tudo bem entre vocês?" "Claro." Rafael respondeu com confiança. Isabela apenas apertou os lábios. "Ótimo." Camila sorriu. "Lembrem-se, hoje à noite vocês abrem a pista. Não me decepcionem." Isabela assentiu, embora por dentro só quisesse sumir. O pôr do sol tingiu o mar de laranja. No jardim, sob a música suave, Camila e Tiago trocaram votos emocionados. Isabela, ao lado das madrinhas, lutava para manter o foco, mas seus olhos fugiam para Rafael, entre os padrinhos, sempre voltados discretamente a ela. Após os aplausos e lágrimas, chegou o momento do baile. O mestre de cerimônias anunciou: "Agora convidamos o casal especial para abrir a pista, Isabela e Rafael." Palmas calorosas ecoaram. Isabela respirou fundo. A mão gelada. Rafael se aproximou, oferecendo a sua, olhar firme, desafiador e doce ao mesmo tempo. "Pronta?" Queria dizer não, mas diante de tantas pessoas, aceitou. A melodia de piano e violino encheu o espaço. Rafael apoiou a mão em suas costas, firme porém delicado, guiando-a em compasso perfeito. Os olhos dela encontraram os dele e o mundo em volta desapareceu. Os convidados murmuravam elogios à sintonia, mas dentro dela reinava o caos. O coração disparado, o toque inescapável, a respiração dele próxima. "Você ainda está nervosa", sussurrou ele. "Quem não ficaria, dançando diante de tanta gente? Não é por eles, é porque você está fugindo de si mesma." O tom rouco dele a envolveu. Ela não respondeu. A música chegou ao ápice. Ele a girou e a puxou de volta, a saia rodopiando sob o brilho dos lustres, criando uma cena mágica. A canção terminou sob aplausos eufóricos. Rafael segurou sua mão por mais um instante, olhos presos nos dela. Isabela retirou-se rápido, rosto em chamas,
escapando para o jardim iluminado por lanternas amarelas. O mar batia ao longe, no mesmo ritmo do coração dela. Logo os passos dele se aproximaram. Rafael parou a poucos metros, o olhar sério, sem a ironia de sempre. Lembra da primeira vez que dançamos? Ela franziu a testa. Quando? Na festa de fim de ano da escola. Você não queria dançar, mas as amigas te empurraram. Eu ofereci a mão, e você aceitou a contragosto. Isabela recordou vagamente. Sempre pensara que ele fizera aquilo só para provocar. Lá, você só queria me irritar. Rafael balançou a cabeça. Não, eu só queria um momento com você. Mas não soube como dizer. Ela congelou. Quis contestar, mas a sinceridade nos olhos dele a fez hesitar. O silêncio os envolveu, quebrado apenas pelo vento trazendo o cheiro de sal e flores. Rafael deu um passo à frente, voz baixa. Não quero que sejamos inimigos para sempre. Isabela mordeu o lábio, o coração vacilando. Antes que respondesse, um funcionário chamou Rafael para ajudar. O instante se quebrou. Ela ficou sozinha, coração desordenado. Não posso deixar que ele me desestabilize, repetiu. Mas o medo verdadeiro era outro. E se desse mais um passo, talvez nunca conseguisse voltar atrás. Faltavam apenas algumas horas para o casamento, e o resort fervilhava como uma colmeia. Funcionários corriam de um lado a outro, entre risos, vozes chamando, cadeiras arrastadas e o perfume de orquídeas brancas misturado ao vento do mar. Enquanto Camila verificava cada detalhe, Isabela foi incumbida de ajudar a equipe de decoração na tenda do jardim. A estrutura de madeira estava coberta por tecidos brancos que dançavam com a brisa, criando um cenário etéreo. No piso de madeira recém-polido, buganvílias e orquídeas lilazes aguardavam ser organizadas. Isabela se abaixou para pegar uma caixa de velas aromáticas. A barra de seu vestido roçou o chão, deixando no ar um leve perfume floral. Cuidado, o chão está escorregadio. A voz de Rafael surgiu atrás dela. Sei cuidar de mim, retrucou seca, sem se virar. Mas, ao subir um degrau, o pé deslizou. A caixa quase caiu de suas mãos. Um grito breve escapou de seus lábios. Num instante, Rafael largou as almofadas que carregava e correu para segurar, lá pela cintura. O movimento os desequilibrou, e ambos caíram sobre um sofá branco de veludo, encostado à parede da tenda. O impacto não foi forte, mas bastou para deixar lá atônita. Quando abriu os olhos, viu Rafael inclinado sobre ela, a mão ainda em sua cintura. A proximidade era sufocante. O sopro quente da respiração dele roçava sua pele. Você, Isabela começou, mas as palavras se perderam quando os lábios de Rafael tocaram os dela. Foi um beijo breve, leve como o vento. Porém, em segundos, incendiou-se. Ele não se afastou. Pelo contrário, pressionou-se mais, como se o mundo inteiro houvesse desaparecido. O coração de Isabela disparou. A mente gritava para empurrá-lo, mas o corpo atraiu. Os olhos se fecharam, entregues ao turbilhão. Só quando um vento forte levantou os tecidos da tenda, ela recobrou o controle. Empurrou-o às pressas, escapando de seus braços. Está louco? A voz dela tremia. Rafael respirava fundo, os olhos ainda ardendo. Me desculpe. Ela desviou o olhar, endireitou-se rápido, arrumando o vestido. Pegou a caixa caída, mas as mãos trêmulas quase a deixaram cair de novo. O silêncio pesou. Rafael se ergueu, passando a mão pelos cabelos, hesitante. Eu não queria. Começou sem concluir. Não diga nada. Cortou-o fria, embora as faces estivessem coradas. Estamos aqui por Camila. Nada além disso. E saiu, deixando o imóvel, os punhos cerrados. Durante a tarde, Isabela se jogou no trabalho. Toalhas estendidas, flores amarradas, lembranças revisadas. Para todos, parecia a madrinha perfeita. Só ela sabia do caos em seu peito. Cada laço de fita a fazia lembrar o toque na cintura. Cada flor branca, o olhar dele durante o beijo. Tentava esquecer, mas as lembranças se gravavam mais fundo. Rafael manteve distância, não falou nem se aproximou, mas, sempre que Isabela o espiava de relance, o pegava observando-a, olhar sombrio e persistente. Camila apareceu. Radiante. Está maravilhoso. Vocês dois salvaram tudo. Isabela forçou um sorriso.
Rafael apenas acenou com a cabeça. Quando Camila partiu, Isabela permaneceu sob a tenda, encarando os tecidos brancos balançando ao sol. Colocou a mão sobre o peito. O coração seguia em disparada. Foi só um acidente. Só isso. Ela murmurou para si mesma, mas sabia, no fundo, não fora apenas um acidente. O pôr do sol tingiu o resort de dourado. Os tecidos da tenda ondulavam como ondas brilhantes. Convidados recolhiam-se para se arrumar, restando apenas alguns funcionários. Sozinha sob as palmeiras, Isabela olhou o mar. A lembrança do beijo voltava como um filme incessante. Por mais que repetisse, foi um acidente. O coração a desmentia. Recordava o calor dos lábios dele, a força na cintura, o olhar confuso e ao mesmo tempo decidido. O que mais a perturbava, não o havia rejeitado de imediato. Um vento sacudiu o vestido. Abraçando os próprios braços, murmurou: "Isso não pode se repetir. Não pode." À noite, o casamento começou. O jardim se transformara em um paraíso iluminado por centenas de velas e lanternas douradas. Flores brancas ladeavam o caminho até as mesas. Isabela, no vestido verde esmeralda de madrinha, esforçava-se para sorrir, brindar, posar para fotos com Camila. Mas em cada instante, sentia o peso do olhar de Rafael em algum ponto da multidão. Ele, de terno preto impecável, cabelo alinhado, postura firme entre os padrinhos. Quando seus olhares se cruzavam, ela desviava de imediato, o coração disparado denunciando. Durante o jantar, escapou para a varanda. O mar noturno batia contra as pedras, o sal misturado ao perfume das flores. Precisava de ar. "Vai me evitar a noite toda." A voz dele a alcançou. Ela se virou. Rafael estava a poucos passos, meio à luz, meio à sombra. "Só quero silêncio." Silêncio ou fuga. Ele se aproximou devagar. "Você está imaginando coisas." Isabela manteve os olhos firmes. O silêncio caiu, quebrado apenas pelo samba distante. Então ele falou baixo, sobre o que aconteceu à tarde. "Não mencione." Interrompeu, fria. Não teve significado algum. Ele hesitou. Em vez de retrucar, assentiu levemente. Mas os olhos, teimosos, brilhavam. Nesse instante, Camila surgiu, alegre, puxando-os pelas mãos. "Aí estão vocês. Rápido. É hora de abrir a pista de dança." O coração de Isabela parou por um segundo. Sabia que esse momento chegaria, mas no chamado logo após aquela conversa, parecia cruel. Rafael estendeu a mão. "Vamos?" Ela respirou fundo. Diante de todos, não podia recuar. Colocou sua mão na dele e deixou-se guiar ao salão, mesmo com o peito em turbilhão. A música começou piano e violino suaves. Rafael a conduzia com passos firmes, olhos fixos nos dela. Os convidados aplaudiam, elogiando a harmonia. Mas dentro de Isabela, um furacão. Cada compasso trazia de volta o beijo, confundindo acidente e verdade. A canção terminou sob aplausos. Rafael segurou sua mão por um instante a mais, o olhar carregado de algo que não dizia. Isabela se soltou rápido. "Obrigada." Acabou. Virou-se e saiu, deixando-o sozinho sob a salva de palmas. No jardim iluminado, respirou fundo o ar do mar. O céu estrelado a envolvia enquanto refletia. Estava diante de uma encruzilhada. De um lado, a segurança de ir embora e fingir que nada aconteceu. Do outro, o risco de abrir o coração para Rafael, o mesmo que um dia a ferira. Mas agora a fazia sentir algo mais forte do que nunca. Ela ainda não sabia qual caminho escolher. Mas uma coisa era certa. Depois daquele beijo inesperado, nada mais seria igual. A festa do casamento alcançava seu auge. Após a dança de abertura de Isabela e Rafael, os convidados se lançaram à pista. O samba pulsava, marcado por tambores e violões, cheios de energia. Vestidos rodopiavam, sapatos batiam no compasso, gargalhadas ecoavam pelo jardim à beira-mar. Isabela recuou até a mesa coberta de linho branco, tentando se esconder na multidão. Levantou uma taça de vinho, mas sua mente permanecia presa ao instante em que estivera nos braços de Rafael. O olhar fixo, a mão firme em suas costas, a respiração quente junto à dela. "Está bem?" Camila surgiu de repente, as faces coradas de felicidade. Isabela forçou um sorriso. "Claro, está tudo perfeito, Camila." A noiva segurou-lhe a mão, os olhos brilhando.
Sabe, quando vi você e o Rafael dançando, pensei, por que vocês já se odiaram? Pareciam feitos um para o outro. O coração de Isabela vacilou. Virou o rosto depressa. Só fiz isso por você. Não imagine coisas. Camila sorriu, sem insistir, mas aquelas palavras já bastavam para deixá-la inquieta. Então, o piano suavizou em um bolero lento. O mestre de cerimônias anunciou: convidamos todos os casais para dançar sob a lua de Búzios. Palmas eufóricas ecoaram. Casais avançaram de mãos dadas, enchendo a pista iluminada por luzes douradas. Isabela tentou se encolher no canto, mas Rafael surgiu à sua frente, mão estendida, olhos cravados nela. Vai me recusar diante de todos? Os olhares ao redor a pressionavam. Se negasse, Camila notaria algo estranho. Mordendo o lábio, ela pousou a mão na dele. Rafael sorriu de leve e a conduziu ao centro. A melodia embalava passos lentos, envolventes. O braço dele a enlaçou pela cintura, trazendo-a para perto. O calor de seu corpo a envolvia. Para Isabela, não era apenas uma dança. Era uma batalha interior. Você está tremendo, ele sussurrou, porque me forçou a dançar. Não, ele balançou a cabeça, firme. Você treme porque tem medo de admitir o que sente. Continua convencido demais. Ela rebateu, tentando soar firme, e você continua se escondendo. A voz dele era grave, segura. O mundo ao redor se dissolveu. Casais giravam, a música preenchia o ar, mas tudo parecia distante. Só restavam os olhos de Rafael, intensos, prendendo-a. No auge da canção, ele a rodopiou e a puxou de volta contra o peito. Isabela quase se perdeu nos braços dele, apoiando a mão em seu ombro para não cair. O coração dela acompanhava o compasso acelerado do dele. Por um instante quis render-se, entregar-se ao calor, mas ergueu as defesas de novo. Me solta, murmurou, sem convicção. Rafael apertou-lhe a mão, aproximando-se do ouvido dela. Eu posso soltar, mas é isso que você realmente quer? O corpo dela estremeceu. Desviou o olhar, procurando um refúgio distante, mas dentro de si sabia, estava perdendo a guerra contra o próprio coração. A música terminou sob aplausos. Rafael manteve-a junto de si por segundos a mais. Isabela recuou rápido, inclinando a cabeça em agradecimento, como se fosse mera cortesia. E fugiu da pista. No jardim menos iluminado, o mar rugia ao longe. A lua prateava as folhas das palmeiras. Ofegante, Isabela apoiou a mão no peito, ainda trêmula. Isso não pode continuar. Não pode. Passos atrás dela. Rafael a alcançara. O rosto dele, meio na luz, meio na sombra, ardia em intensidade. Isabela, precisamos conversar. Ela se voltou, erguendo o queixo. Não há nada a dizer. Ah, sim. A voz dele saiu firme. Não podemos fingir que nada está acontecendo. Os olhos se encontraram, carregados de tensão. Rafael, ela tentou controlar-se. Apoiada no corrimão de madeira, estamos no casamento da Camila. Não é o momento. Justamente porque estamos aqui, não quero mais fingir. Ele interrompeu, baixo, mas convicto. Você sente o mesmo que eu. Você não sabe o que sinto. Ela virou o rosto. Eu sei. Ele avançou um passo, olhar penetrante. Cada vez que me olha e desvia. Cada vez que nossas mãos se tocam e você recua como se queimasse. Acha que não percebi? As palavras a atingiram fundo. O coração batia como um tambor. E se for verdade? A voz dela vacilou. Quer que eu admita que você me deixa descompassada? O silêncio caiu. Os olhos dele se aprofundaram. Depois, a resposta veio clara. Sim, porque é a verdade. O mar rugia, o vento trazia sal. O peito de Isabela arfava. Mas o passado não se apaga. Não quero apagar. Quero reescrever. Rafael aproximou-se, tão perto que o sopro dele roçou sua pele. Os olhos dela se arregalaram. Ele ergueu a mão, roçando-lhe o rosto com delicadeza. Não tenha mais medo de mim. O coração de Isabela parecia explodir. Quis recuar, mas os pés não obedeceram. Quando os lábios dele se aproximaram, ela apoiou a mão em seu peito, contendo-o. Não, não posso. O olhar dele vacilou em dor, mas não insistiu. Deu meio passo atrás, respirando fundo. Eu espero, disse, baixo,
decidido. O tempo que for preciso. Isabela desviou o olhar para o mar, incapaz de responder. Dentro dela, dois mundos colidiam. O desejo de se render ao homem que a fazia tremer e o medo de reviver a dor que ele já causara. Ficaram imóveis até que fogos de artifício iluminaram o céu. O jardim se encheu de gritos de alegria. O reflexo colorido banhou o rosto dela, enquanto os olhos de Rafael permaneciam fixos nela. Naquele instante, Isabela soube. Haviam ultrapassado uma linha da qual não haveria retorno. No fim da festa, de volta ao quarto, ela retirou os sapatos e se olhou no espelho. As faces coradas, os olhos brilhantes não por vinho, mas pelo turbilhão. Tocou os lábios, recordando o quase beijo. Isabela, o que você está fazendo? Escondeu-se sob o cobertor, mas até no sono inquieto Rafael permanecia, em cada imagem e em cada suspiro. Na varanda de outro quarto, Rafael também não dormia. Segurava um copo de uísque, fitando o mar escuro. A cada onda que quebrava, lembrava do vestido verde esmeralda dela, do tremor em suas mãos, dos olhos que negavam enquanto o corpo confessava. Ele inalou fundo, murmurando para si mesmo: se precisar da vida inteira para provar, não vou desistir. A lua de Búzios iluminava o mar prateado, testemunha silenciosa da promessa que Rafael acabara de selar. A manhã depois do casamento, amanheceu sob um véu de nuvens cinzentas em Búzios. O mar, antes sereno, agora batia forte contra as pedras, como se anunciasse um dia turbulento. Isabela acordou cedo. Passara a noite em claro, virando-se na cama, assombrada pela lembrança de Rafael e de suas palavras. Eu quero reescrever. Por mais que tentasse negar, seu coração já havia se rendido. Para não cruzar com ele, escolheu um vestido simples, prendeu os cabelos e desceu até a cafeteria mais afastada do resort. Pediu um chá de hortelã quente, abriu o caderno e fingiu escrever. Mas a mão tremia. As letras saíam tortas. Isabela, você precisa acabar com isso, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Rafael tinha uma manhã completamente diferente. Foi arrastado por Gustavo, o primo barulhento, até o bar. Depois de uma noite de festa, Gustavo ainda estava cheio de energia. Então, cutucou Rafael, com um sorriso maroto. Você e a Isabela, rolou alguma coisa? Rafael franziu o senho. Não rolou nada. Ah, mentira. Gustavo gargalhou. Ontem, a pista inteira viu o jeito que vocês se olhavam. Não dá para negar. Rafael hesitou. Uma parte dele queria guardar aqueles momentos só para si. Mas, diante da insistência zombeteira do primo, cometeu o erro fatal. Foi só um beijo. Nada demais. Eu só queria ver se ela ainda era tão mandona quanto antes. Gustavo explodiu em gargalhadas, batendo-lhe no ombro. Eu sabia. Você não muda nunca. Rafael forçou um sorriso e virou o copo. Não percebeu que atrás da divisória de madeira alguém havia ouvido tudo. Isabela, ao sair da cafeteria, decidira caminhar pelos jardins. Mas ao passar pelo corredor ao lado do bar, congelou. Reconheceu a voz dele. Cada palavra cortava como faca. Só foi um beijo, nada demais. O peito dela se apertou. Quis acreditar que ouvira errado, mas a risada de Gustavo e o tom grave de Rafael confirmaram. Mordeu o lábio até sangrar. Os olhos marejaram, mas girou nos calcanhares e saiu apressada. No gramado, o vento do mar desarrumava seus cabelos. Abraçou-se, sufocada. Como fui ingênua, murmurou, a voz embargada. Ingênua em acreditar que ele tinha mudado. Durante todo o dia, Isabela evitou Rafael. Refugiava-se nas tarefas com Camila ou nas conversas com outras madrinhas. Sempre que ele se aproximava, ela desaparecia. Rafael percebeu o distanciamento, mas não entendia a razão. Quando tentou alcançar, lá, ela já havia sumido na multidão. À tarde, na recepção de despedida dos convidados, finalmente a encontrou sozinha, no terraço. O mar ao fundo refletia o céu cinza. Você me evitou o dia inteiro. O que aconteceu? Perguntou. Isabela virou-se. O olhar cortante o fez vacilar. Não quero ouvir mais nada de você. Isabela, está me entendendo errado? Elariu Semumor. Errado? Eu ouvi perfeitamente. Só foi um beijo, nada demais. Não foi isso que disse? O rosto dele empalideceu. Você, ouviu, Sem, interrompeu.
firme apesar da voz trêmula. Obrigada por me lembrar de quem você realmente é. Fui tola em acreditar que havia mudado. Rafael avançou, mas ela recuou com lágrimas nos olhos. Não se aproxime, ordenou. Nós terminamos há muito tempo e nunca vamos recomeçar. Virou-se e saiu apressada, deixando-o paralisado sob o céu cinzento. O vento carregava o gosto salgado. Pela primeira vez em anos, Rafael se sentiu impotente. As palavras dela ecoavam como lâminas. Só foi um beijo, nada demais. Ele queria correr atrás e explicar. Mas as pernas estavam presas ao chão. Culpava-se. Por que deixara Gustavo provocá-lo? Por que soltara aquelas frases idiotas? Sabia que Isabela não confiava facilmente. Bastava uma fissura para ela levantar muralhas. E ele, em segundos, reconstruíra todas. Isabela seguiu até a praia. Sentou-se na areia, abraçando os joelhos, olhando o mar revolto. As lembranças dos últimos dias vinham como ondas. O olhar dele na dança, o abraço firme quando quase caiu, o beijo arrebatador na tenda. Tudo agora parecia ridículo. Eu acreditei, sussurrou, com lágrimas caindo. Eu realmente acreditei nele. Rafael a encontrou quando a noite já havia caído. O brilho das lanternas do resort iluminava a faixa de areia. Viu-a ali, encolhida, os ombros tremendo. Isabela, chamou. A voz russa. Ela ergueu os olhos vermelhos. Vá embora, Rafael. Não quero ouvir. Ele se sentou a alguns passos, sem ousar tocá-la. Você entendeu errado. Errado? Ela riu amargamente. Ouvi cada sílaba. Você não tem como negar. Sim, eu disse aquilo. Admitiu. Voz baixa. Mas não porque fosse verdade. Eu só não queria dar motivos para Gustavo, então me transformou em piada, cortou gelada. Preferiu me humilhar a admitir? Ele ficou em silêncio. Nenhuma desculpa parecia suficiente. Isabela se levantou, limpando a areia do vestido. Não preciso de explicações, só preciso de distância. Até o fim desta viagem, finja que não me conhece. Saiu decidida, embora os passos vacilassem. Rafael a seguiu com os olhos, punhos cerrados, o peito em chamas. Naquela noite, Isabela não foi à festa de despedida. Trancou-se no quarto, encarando o teto. O riso e a música do lado de fora a faziam se sentir ainda mais sozinha. Camila mandou mensagens, e ela respondeu apenas que estava cansada. Não queria estragar a alegria da amiga, mas por dentro estava em pedaços. Rafael também não celebrou. Sentado na varanda do quarto, deixou o uísque intacto, o olhar preso na porta de Isabela. Eu vou provar, murmurou, como voto solene. Vou te mostrar que aquele beijo nunca foi uma brincadeira. Na manhã seguinte, Búzios amanheceu chuvoso. Os convidados arrumavam as malas em silêncio. O clima festivo havia se dissipado. Isabela desceu cedo ao saguão com sua mala, escolhendo um canto perto da janela. Sabia que Rafael viria. E veio, abatido, mas com os olhos determinados. Isabela, me dá pelo menos alguns minutos. Ela ergueu o rosto, olhar firme apesar do vermelho nos olhos. Não há mais nada a ouvir, Rafael. Decidi ontem. Depois de hoje, cada um segue sua vida. É melhor assim. Pegou a mala e saiu sem olhar para trás. Rafael deu um passo, mas foi interrompido por Gustavo, chamando-o para fotos. Quando se virou de novo, ela já havia sumido entre os hóspedes. Ficou parado, os punhos fechados. O céu carregado refletia exatamente seu estado. Perda, arrependimento e uma promessa silenciosa de que não deixaria Isabela escapar para sempre. São Paulo, março. O céu acinzentado cobria os arranha-céus da Paulista, onde buzinas e pressa se entrelaçavam num ritmo impiedoso. Depois do fim de semana em Búzios, Isabela voltava à cidade como alguém que desperta de um sonho lindo, que terminara em pesadelo. Sentada diante da janela de seu apartamento no 12º andar, segurava uma xícara de café já fria. As palavras de Rafael com Gustavo martelavam em sua mente. Foi só um beijo, nada demais. A cada lembrança, o coração se contraía, misto de dor e raiva de si mesma por ter se deixado fraquejar. O celular vibrou. Camila surgiu em chamada de vídeo, sorridente, radiante. Amiga, exclamou. Ainda não acredito que tudo aconteceu como num sonho.
Obrigada por estar comigo. Isabela forçou um sorriso. Eu que me alegro por você. Mas Camila estreitou os olhos. Você e o Rafael, houve alguma coisa? Durante a festa, eu senti um clima estranho. O coração de Isabela latejou. Ela desviou. Nada. É coisa da sua cabeça. Camila a observou, prestes a insistir, mas desistiu. Voltou a sorrir. Está bem. Mas espero que um dia você se abra mais. Ah, sábado vamos fazer um encontro lá em casa. Você precisa ir. Isabela assentiu. Desligou. Encostou a testa na vidraça fria, soltando um suspiro pesado. Naquele mesmo instante, em outro canto de São Paulo, Rafael também não dormira. O sofá estava coberto de papéis de trabalho esquecidos. A mente, ocupada apenas por Isabela, recordava o olhar dela ao dizer: é melhor fingirmos que não nos conhecemos. Aquilo doía mais que qualquer derrota profissional. Decidiu que não podia deixar terminar assim. Precisava enfrentá-la, dizer a verdade. Na manhã seguinte, chegou cedo ao café do centro, onde sabia que ela costumava ir. Sentou-se num canto e esperou. Por volta das 8, Isabela entrou. Vestido bege, cabelo preso, elegância discreta. Parou surpresa ao ver. Lô, Rafael, o que está fazendo aqui? Ele se levantou, esperando você. Precisamos conversar. Não temos mais nada a dizer. Tentou seguir. Ele interceptou. Só essa vez. Se depois quiser me apagar da sua vida, prometo não insistir. O olhar dele era firme, sincero. Contra a própria vontade, Isabela cedeu. Sentou-se, colocou a bolsa ao lado. 5 minutos. Rafael respirou fundo. Sobre o que você ouviu em Búzios, me desculpe. Aquilo não era verdade. Ela riu, amarga. Eu mesma ouvi, Rafael. Vai negar. Não nego o que disse, mas disse por quê. Buscou palavras porque tive medo. Medo de Gustavo transformar em piada. Não queria que aquele momento fosse alvo de risadas. Nos olhos de Isabela brilhou algo, logo apagado. Então, para evitar piada, me transformou na piada. Ele engoliu seco. A mão quase tocou a dela, mas parou no ar. Errei. Machuquei você, mas precisa acreditar. Aquele beijo foi real, muito real. O coração dela vacilou, mas conteve-se. Deu um gole no café, murmurou. Palavras não bastam, Rafael. Eu não tenho mais 17 anos para acreditar em promessas vazias. Ele sustentou o olhar, firme. Então vou provar. Com ações. O tempo que for preciso. Isabela se levantou, ajeitando o vestido. Seu tempo acabou. Saiu, deixando-o só, dividido entre dor e determinação. Nos dias seguintes, ela mergulhou no trabalho. Como designer de interiores, liderava o projeto de um hotel boutique nos Jardins. Plantas, paletas de cores, amostras de tecidos preenchiam seu cotidiano. À noite, desabava de cansaço. Imaginava que a rotina a faria esquecer Rafael. Mas esquecer não era simples. Cada rua iluminada a lembrava do olhar dele em Búzios. Cada risada de bar reavivava suas palavras com Gustavo. Amor e mágoa travavam guerra dentro dela. Até que numa manhã, ao sair do prédio do escritório, viu Rafael esperando. Camisa branca, um copo de café na mão. Bom dia, Isabela. Sorriu, estendendo. Café com leite, pouco açúcar, do jeito que você gosta. Ela franziu o senho, mas pegou. Não precisava. Usei. Maqui. Caminharam lado a lado, em silêncio. Ele mantinha distância, respeitoso. O silêncio não era invasivo, ao contrário. Trazia um estranho alívio. Nos dias seguintes, Rafael virou hábito. De manhã com café, ao meio-dia com marmita preparada por ele. À noite uma mensagem curta. Boa noite. Isabela quis repelir, mas não conseguiu. Uma vez, encontrou no pote de comida um bilhete. Que hoje você tenha energia para desenhar seus sonhos. Apenas uma frase, mas bastou para emocioná-la. Ela se perguntava, esse é o mesmo Rafael que conheci? Ou realmente mudou? No sábado, estava num café, desenhando esboços, quando ele entrou. Não trazia café, mas um buquê de margaridas frescas. Bom dia. Pousou as flores na mesa, olhar suave. Você disse que gostava do simples. Achei que combinavam com você. Ela encarou as flores,
o coração disparado. Lembrou-se do garoto arteiro que roubava seus lápis na escola e do homem paciente agora diante dela. Raphael, murmurou. Por que está fazendo tudo isso? Ele sentou, olhos fixos nos dela. Para provar que você é importante, que nunca foi brincadeira. Isabela silenciou. A dor ainda estava ali, mas pela primeira vez em semanas, o coração não estava totalmente fechado. Nos dias seguintes, Isabela começou a se acostumar com a presença paciente de Raphael. Ele não pressionava, não exigia, apenas se fazia presente como uma respiração constante no cotidiano dela. De manhã, ao sair de casa, lá estava ele com um café quente. No horário do almoço, entre plantas e reuniões, surgia uma mensagem curta. Não esqueça de comer. À noite, às vezes apenas uma foto do céu estrelado, acompanhada da frase: São Paulo hoje também está bonita, como você. Isabela não respondia a tudo, mas lia cada palavra. E pouco a pouco, a frieza dela começava a rachar. Numa tarde chuvosa, correu apressada da empresa para pegar um táxi. A água desabava, transformando ruas em rios improvisados. Antes que abrisse o guarda-chuva, uma sombra a cobriu. Cuidado, você vai se encharcar. A voz de Raphael soou. Próxima. Isabela ergueu o olhar e encontrou os olhos dele sob a chuva. Um instante breve, mas suficiente para o coração vacilar. O que faz aqui? Eu sabia que você saía nesse horário. Só queria garantir que não enfrentasse a tempestade sozinha. Sem palavras, ela caminhou ao lado dele sob o mesmo guarda-chuva. O mundo seguia apressado ao redor, mas os dois pareciam isolados num universo à parte. Naquela noite, Isabela recebeu mensagem de Camila. Amiga, sábado teremos uma festinha aqui em casa. Você precisa vir. E traga o Raphael. Quero ver vocês dois, sem tanto mistério como da última vez. Isabela encarou a tela, dividida. Não sabia se tinha coragem para expor-se num ambiente cheio de olhares conhecidos. Mas quando Raphael escreveu: Se você quiser, eu vou. Se não, fico do lado de fora te esperando. Um sorriso involuntário escapou. No sábado, o apartamento novo de Camila e Tiago brilhava sob luzes quentes. O cheiro de feijoada e pão de queijo se misturava à música suave de MPB. Amigos falavam alto, brindes tilintavam. Isabela chegou com um vestido branco simples, cabelos soltos. Tentava parecer calma, mas os olhos buscavam alguém. E quando Raphael entrou, de camisa azul clara e sorriso tranquilo, o coração dela perdeu o compasso. Camila vibrou, puxando-os para perto. Que bom ver vocês aqui juntos. Isabela corou. Raphael apenas assentiu, olhando-a com doçura. A noite correu em meio a conversas e risos, mas, em cada pausa, Isabela percebia o olhar dele fixo nela. Mais tarde, enquanto contemplava as luzes da cidade do terraço, Camila se aproximou e cochichou. Não sei o que houve entre vocês, mas dá para ver que algo mudou. Foi ele, não foi? Isabela se sobressaltou, depois riu sem jeito. Não respondeu. Camila, porém, entendeu no silêncio. Quando a festa já esvaziava, Raphael aproximou-se do terraço. A luz amarela do apartamento iluminava o rosto de Isabela. Você se divertiu? Ele perguntou baixo. Ela assentiu. Sim. Faz tempo que não me sinto tão leve. Um silêncio carregado pairou. Então, ele respirou fundo. Isabela, não quero ser apenas alguém à margem da sua vida. Quero entrar de verdade se você deixar. O coração dela disparou, mas a razão gritou alerta. Eu não sei se consigo acreditar de novo. Ele avançou um passo, firme. Então deixe que eu prove, com atos, que mereço a sua confiança. As luzes da cidade refletiram nos olhos dela, e Isabela percebeu. O verdadeiro teste só estava começando. No táxi de volta, encarando os letreiros brilhantes da Avenida Rebouças, a voz de Raphael ecoava. Quero entrar na sua vida, se você permitir. Isabela levou a mão ao peito, sentindo o coração acelerado. Já ouvira promessas antes, quase todas quebradas. Mas o olhar dele naquela noite era diferente. Nos dias seguintes, Raphael não se limitou a palavras. Certa manhã, Isabela encontrou sobre a mesa de trabalho um pequeno buquê de margaridas e um cartão. Que o seu dia seja cheio de inspiração. Sem assinatura, mas ela sabia bem de quem vinha. Na hora do almoço, ao atravessar o saguão,
Ouviu sem querer a voz dele ao telefone. Não, hoje não posso sair. Prometi ajudar a Isabela com o projeto dela. Ela parou, sem ser notada. Um calor subiu-lhe ao peito. No sábado, precisava visitar o canteiro de obras do hotel. A chuva desabava, o trânsito parava. Preocupada com os materiais, correu assim que chegou. E, para sua surpresa, viu Rafael já lá, mangas arregaçadas, ajudando os operários a cobrir tudo com lonas. Estava encharcado, cabelos colados à testa, mas ao avistar, lá, sorriu. Chegou bem. Fica tranquila, está tudo protegido. Isabela permaneceu muda. Pela primeira vez, sentiu claramente. Ele não falava, apenas cumpria. Anuat recebeu mensagem dele. Não espero que confie em mim de imediato. Só quero que perceba. Estou tentando, todos os dias. Ela ficou longos minutos encarando aquelas palavras. As lágrimas vieram, sem saber se de medo ou de esperança. Dias depois, no almoço com Camila, a amiga foi direta. Você está cedendo, não é? Isabela riu, nervosa. Não sei se chamo de ceder ou de fraquejar. Não é fraqueza. Camila segurou-lhe a mão. É o seu coração pedindo uma chance. Só falta você decidir se vai deixar. As palavras ecoaram pelo resto da tarde. Naquela noite, o celular tocou. A voz de Rafael grave soou contida. Isabela, sei que errei muito, mas quero te perguntar. Se eu tiver uma oportunidade, você estaria disposta a deixar que eu prove que mudei? Ela mordeu os lábios, o coração descompassado. Depois de uma longa pausa, murmurou. Uma chance, Rafael. Só uma. Do outro lado da linha, ele suspirou de alívio. Eu prometo, não vou desperdiçar. Deitada na cama, olhos abertos, Isabela sabia. Ao conceder-lhe essa chance, arriscava novamente o próprio coração. Se ele a ferisse outra vez, talvez não houvesse conserto. Mas no fundo ela também sabia. Já queria acreditar. E esse era o maior desafio que o amor podia impor. No fim de semana, São Paulo foi surpreendida por uma tempestade intensa. As gotas grossas batiam nos telhados, arrastando a poeira das ruas e transformando a avenida em um rio prateado sob as luzes dos postes. Isabela estava sentada em um café nos jardins, observando a água descer em cortinas pesadas. Tinha acabado de sair de uma reunião exaustiva com clientes e a mente pesava de cansaço. Diante dela, um cappuccino ainda soltava fumaça, mas ela não tinha ânimo para tocar na xícara. Sem querer, as palavras de Rafael voltaram. Só uma chance. Eu não vou desperdiçar. O coração dela tremeu. Havia-lhe dado essa chance, mas o medo a corroía. Seria ele realmente outro homem? Ou estaria se preparando para uma ferida ainda mais profunda? Do outro lado da rua, Rafael observava. Molhado da cabeça aos pés, a camisa colada ao corpo, a água escorrendo pelo cabelo, ele pouco se importava. Só esperava o momento certo de mostrar que não desistiria dela. Quando viu Isabela levantar-se para sair, atravessou depressa, bloqueando a porta do café. Ele a estacou, surpresa. Rafael, o que está fazendo aqui? Ele sorriu, ofegante pela corrida. Esperando você. Você está louco? Todo ensopado assim, ele a interrompeu. A voz firme apesar da chuva. Isabela, eu não tenho medo da chuva. O que eu temo é perder você mais uma vez. Os clientes dentro do café voltaram o rosto, curiosos. Mas para os dois, tudo ao redor desapareceu. Rafael deu um passo à frente. Você pode duvidar das minhas palavras, mas não duvide deste coração. Segurou a mão dela, gelada pela água. Me deixe provar que, todos os dias, eu escolho você. Os olhos de Isabela se fixaram nele. Já não havia arrogância, apenas uma sinceridade que doía. O coração dela disparou. A razão gritava para recuar, mas algo mais fundo sussurrava. Confia nele, ao menos desta vez. Ela mordeu os lábios, então assentiu devagar. Rafael, não me decepcione de novo. O brilho nos olhos dele rasgou como o sol entre nuvens. Apertou a mão dela, murmurando. Eu prometo. Saíram juntos sob um guarda-chuva pequeno demais. O ombro dele encharcado, ela abraçando firme a bolsa para esconder o tremor das mãos. Na rua iluminada, entre buzinas e reflexos dourados no asfalto, aquela promessa tornou-se um fio tênue, mas precioso. Mais tarde, já com a cidade calma após a tempestade,
Caminharam em silêncio até o parque perto da Avenida Paulista. Rafael quebrou o silêncio. Sei que só uma promessa não basta. Preciso provar todos os dias. Mas acredite, eu não sou mais o rapaz inconsequente de antes. Isabela olhou em frente, a voz baixa, porém firme. Eu não preciso de perfeição, Rafael. Só preciso de verdade. Se um dia se cansar, apenas diga. Não me transforme em piada outra vez. Ele parou, virou-se para ela. A luz amarela dos postes refletia nos olhos dele. Eu nunca vou brincar com você. Nunca. O coração dela vacilou. Tentou manter a seriedade, mas os lábios cederam num traço suave. Nos dias seguintes, Rafael passou das palavras aos gestos. Procurou contatos na construção civil para ajudar no projeto do Hotel Boutique de Isabela. Um dia, ela o encontrou no canteiro de obras, de mangas arregaçadas, examinando plantas com engenheiros. Você não precisa fazer tudo isso. Ela protestou. Eu sei, mas quero estar ao seu lado de fato. Ele sorriu, oferecendo-lhe uma garrafa d'água. Trabalha tanto que esquece até de beber. Isabela pegou, e os olhos dela vacilaram. Na volta para casa, o rádio do carro tocava bossa nova. O violão suave preenchia o silêncio, sem peso, sem a tensão de antes. Ela perguntou, hesitante, Rafael, você realmente acha que podemos recomeçar do zero? Ela fitou sérieux? Não, não quero começar do zero. Quero continuar a história que nunca terminou. As palavras a deixaram sem ar. Percebeu então, o que havia entre eles nunca desapareceu. Apenas ficou soterrado sob o tempo e a dor. Outra manhã chuvosa, Rafael escreveu, você pode me odiar, pode duvidar. Só não me impeça de estar perto de você. Isabela respondeu curta, não faça promessas vazias. Logo veio a replicar, não serão promessas. Serão provas, todos os dias. Ela pressionou o celular contra o peito. Uma lágrima escapou, mas dessa vez não era amarga. O tempo passou, e a paciência dele foi se infiltrando na rotina dela. Uma tarde, voltaram a se deparar com chuva na Paulista, mas dessa vez, Isabela não se afastou. Ficou parada, permitindo que ele abrisse o guarda-chuva sobre os dois. Quando ergueu o olhar, murmurou, Rafael, se algum dia você quebrar sua palavra, eu não vou perdoar. Ele sorriu, os olhos ardendo como chama, em meio à tempestade. Então você nunca vai precisar me perdoar. Entre o som da chuva e o burburinho da cidade, Isabela deixou o coração bater no compasso dele pela primeira vez. O verão chegou a São Paulo com sol radiante e brisas mornas. Na Avenida Paulista, as copas verdes projetavam sombras longas sobre o asfalto movimentado. Para Isabela, a cidade parecia mais clara desde o dia em que aceitara dar uma chance a Rafael. As dúvidas não desapareceram de uma hora para outra. Ainda havia momentos em que ela vacilava, em que o medo de se ferir novamente a fazia querer recuar. Mas, todas as vezes, Rafael estava ali, não com gestos grandiosos, e sim com paciência e constância, lembrando das preferências dela, ouvindo até o silêncio, dividindo o peso do trabalho sem julgar. Numa manhã de domingo, Rafael a levou ao Parque Ibirapuera. O sol filtrava-se entre as árvores, refletindo no lago. Trouxe uma cesta de piquenique com pão de queijo quentinho, frutas frescas e suco de laranja. Vai transformar essa manhã em propaganda turística? Isabela brincou, mas o sorriso a denunciava. Elle de Ambrose, se essa propaganda te fizer sorrir, faço para sempre. Sentados na grama, comendo e observando corredores ao redor, Isabela sentiu uma serenidade que havia esquecido. A sensação de estar segura junto a alguém. De repente, Rafael virou-se para ela, olhar suave. Sabe quando percebi que tinha mudado de verdade? Foi no instante em que você saiu do saguão em Búzios. O medo de te perder foi tão grande que entendi. Nada vale mais do que estar ao seu lado. O coração dela se agitou. Murmurou, eu também tenho medo, Rafael. Medo de me machucar outra vez. Ele apertou a mão dela. Vamos sentir medo, sim, mas, desta vez, vamos enfrentar-lo juntos. Com o tempo, Isabela o incluiu mais no projeto do Hotel Boutique. Rafael aparecia no canteiro de obras, conversava com engenheiros, estudava materiais e iluminação só para entender melhor o mundo dela. Uma tarde, enquanto revisavam um quarto modelo, ele riu. Sabia que, quando fala de cores,
Seus olhos brilham como os de uma criança. Isabela corou, fingindo irritação. Não me provoca, não é brincadeira. É verdade. Ela desviou o rosto, mas não conteve o sorriso. Amigos logo notaram a mudança. Camila telefonou eufórica. Eu sabia. Sempre soube que esse dia ia chegar. Isabela riu, envergonhada e feliz ao mesmo tempo. Não negou mais. Numa noite em Vila Madalena, sob luz amarela e acordes de bossa nova, Rafael entregou-lhe um caderno de capa de couro. Dentro, páginas e páginas escritas à mão, um diário desde o reencontro em Búzios, registrando cada emoção, cada arrependimento. Não quero que você apenas escute minhas palavras. Quero que veja o que senti, o que pensei em cada dia. Os olhos dela marejaram ao folhear. Cada linha pulsava de sinceridade. Rafael, acho que começo a acreditar. Sussurrou. Ele segurou a mão dela, os olhos acendendo de alegria. Um mês depois, o hotel foi inaugurado nos Jardins. Vestida de preto elegante, Isabela discursou com firmeza diante de arquitetos e investidores. Da plateia, Rafael a admirava em silêncio, orgulhoso. Quando o público aplaudiu em pé, ela agradeceu com um sorriso, mas o olhar buscava apenas o dele. Após o evento, Rafael a levou ao terraço. A cidade brilhava como uma galáxia artificial. Já pensei que sucesso era estar sozinho no topo, mas hoje percebo, o verdadeiro triunfo é estar ao seu lado, em qualquer lugar. Rafael, acho que finalmente estou pronta para confiar, disse ela, com lágrimas discretas. Ele a abraçou sob as estrelas reais e artificiais misturadas. O amor deles não era livre de conflitos. Houve desentendimentos. Ele perdeu um encontro por causa do trabalho. Ela insistiu em carregar responsabilidades sozinha, mas em vez de virar as costas, aprenderam a conversar, a permanecer. Você pode gritar, pode se irritar, mas não vá embora. Precisamos aprender a ficar, pediu Rafael certa noite. Isabela respirou fundo e o abraçou. Então compreendeu. Amar não era evitar brigas, mas escolher permanecer apesar delas. No inverno, viajaram a Campos do Jordão. No chalé aquecido pela lareira, ela se aconchegou nos braços dele. Lembra de quando nos reencontramos em Búzios? Pensei que ou íamos nos matar, ou, disse Rafael, ou nos apaixonar, completou Isabela, rindo. Na primavera seguinte, caminharam descalços pela areia do Guarujá. Diante do mar, Rafael tirou uma caixinha do bolso. Dentro, um anel de prata com pérola clara. Isabela, passamos por tantas provas. Sei que virão outras, mas se for com você, posso enfrentar todas. Aceita seguir comigo, não só hoje, mas para sempre? Os olhos dela se encheram d'água. Sim, Rafael, eu aceito. Ele colocou o anel em seu dedo e a abraçou forte. O riso deles misturou-se ao som das ondas. Anos mais tarde, sentados juntos num café da Paulista, Isabela murmurou: se naquele dia em Búzios eu não tivesse ido ao jardim, talvez não estivéssemos aqui. Rafael sorriu, cobrindo a mão dela com a dele. Não importa como começou. O que importa é que nunca mais vai terminar. Isabela recostou a cabeça em seu ombro, os lábios curvados num sorriso sereno. O amor deles não era perfeito, mas era verdadeiro, e por isso mesmo completo.